como que estava saiu, está por aí. Né? Pesquisando sobre o tema, né, na internet, encontrei um psicólogo que, baseado numa pesquisa feita por um psicólogo também, né, americano, que é usado como base, né, os estudos dele têm a sua base ali no método Montessori de educação. Quase todos nós conhecemos as escolas que têm esse método. Então, esse psicólogo nos traz assim, um caminho, né, percorrido por todos nós, desses ciclos da vida, que é bem interessante. Vou trazer todo para vocês, vou deixar aqui depois o nome do autor, do expositor, para que vocês procurem depois, porque por se tratar de um seminário, é uma exposição longa, né, mas muito bonita. Ele faz uma abordagem assim, sobre a travessia da vida, né, com uma beleza muito necessária para os nossos olhos, assim, para o nosso entendimento. Mas para a gente começar o nosso trabalho de reflexão nesta tarde, vou trazer alguns pontos. Assim. Ele diz que no início nós passamos, porque nós vamos falar hoje sobre os ciclos da vida, da infância à maturidade. Então ele diz que no momento da infância ali, o nosso núcleo de vivência é como se fosse um berço, né, onde nós temos a nossa total atuação no meio familiar. Então é o nosso mundo, né? Na infância é o nosso mundo. Tanto que até os 7 anos, né, que é quando, depois nós vamos falar isso à luz do Espiritismo, onde vai a infância, nós temos ali até uma compreensão tão forte, né, um entendimento tão forte a respeito dos pais, que eles, para a criança, ele é considerado herói. Né? Os pais são os heróis das crianças. E isso se justifica porque o pai ensina tudo, né? Ensina a caminhar, andar, para a escola, enfim. Tem um envolvimento muito intenso com a criança. Então, no primeiro ciclo da vida, acho que o grande está melhor. Esse pode aumentar o som. Está melhor agora? Sim. É melhor. Entendi. Então, nesse primeiro ciclo da vida, a gente tem na família ali, né? Até os 7 anos de idade, meio como um ninho, onde a gente se aconchega e vive o primeiro momento da existência. Mas, ao mesmo tempo, onde a gente vai tendo essa percepção, que é uma percepção que depois foge, né? Porque, como a gente tem um convívio muito intenso com os pais, eles passam a ser muitas vezes os nossos heróis, né? Isso ali no início, do momento do nascimento até os 7 anos. É um momento também que a criança tem aquele mundo específico, né, de vivência, que é a família. Já no segundo momento, né, ele trata esses ciclos de setênios, né, que são de 7 em 7 anos, que vai dos 7 aos 14, o espírito, a pessoa já começa a vivenciar um outro ambiente. Ele tem a família ainda, como um ambiente de vivência, mas passa agora também a ter a escola. É porque a gente vai viajando, né? Todo mundo aqui já foi criança, lembra do seu convívio intenso ali junto à família, os pais, os irmãos, né? Tios, muito fechado ali naquele núcleo. Depois a gente começa para a escola, né? Então, dos 7 aos 14, começa aquele processo de ter mais um núcleo de vivência, né? Onde a gente vai tendo acesso a novos sentimentos, né? Vai aprendendo ali a fazer escolhas, vai criando alguns laços afetivos, né? Começa ali então os primeiros momentos de envolvimento, né? De sentimentos, mas agora já com um outro plano de vivência, né? Antes era só a família, agora tem a escola. Já nos próximos setênios, né? mais 7, que varia ali entre 20 e 40 e poucos anos, nós ampliamos novamente o nosso meio de vivência. Não é mais só a família e a escola. Agora nós temos a família, a escola, onde nós ainda estudamos, e a sociedade onde vivemos. E começamos aquele processo de busca de afirmação de nós mesmos, né? De tudo que a gente viveu até ali. Mas aí é onde nós começamos, por exemplo, a nos firmar profissionalmente, né? Por vezes casamos, chegam os filhos, né? Nós vamos trabalhando uma nova família, a nossa própria família. É um novo momento. E nós ampliamos a nossa área de atuação. E por fim, lá no final, vai chegando a idade madura. Ele usa até um termo bem
debilitado. Mas a gente é preciso lembrar também que não é só o corpo físico, né? Tem debilidades que precisam receber os seus suportes. Então a gente precisa trabalhar nas duas mãos. E ele diz, inclusive, né, que é fruto desse estudo, que é onde nós mais vamos sentir a falta de uma busca de uma espiritualidade concisa, construída por nós mesmos. Porque até aquele momento ali, nós tínhamos vários envolvimentos, várias demandas. E ao final do tempo, dos ciclos, nós estaremos somente nós e Deus. E quando nós, no decorrer desses ciclos, não criamos um vínculo afetivo, uma forma de viver com Deus, não estabelecemos uma convivência estreita entre nós e Deus, não vamos construindo isso nos ciclos anteriores, lá no final isso vai nos fazer falta. Porque daí é também conhecido muito na psicologia como o chamado ninho vazio, né? É que todo mundo vai embora, né? Menos nós mesmos, nós ficamos. E por mais que sejamos ali na volta, cada um com as suas demandas, então a gente precisa viver esse momento que estamos nós e Deus. Nós vamos falar desses ciclos hoje, né? Desse caminho que todos nós trilhamos. Provavelmente vocês fizeram uma viagem ali já comigo, desde o início. As pessoas estão falando que sim. Desde o início, vamos caminhando, vamos construindo e chegamos lá no final. Alguns de nós ainda estamos distantes desse final de ciclo, né? Mas estamos a caminho. Mas como que nós compreendemos isso à luz do Espiritismo? Como é que se compreende ciclo de vida com os entendimentos que nós temos da doutrina espírita? Primeiro que começa antes, né? Começa na infância que nós vimos aqui, aquele bebezinho que voltou. Está lá no fundo. Não começa assim, né? Nós sabemos que todos nós aqui, dependendo do ciclo que a gente se encontre, nós começamos a organizar estes ciclos lá no mundo espiritual. Sentamos uma mesa junto a amigos benfeitores, alguns deles mais evoluídos que nós, para tomar as decisões mais acertadas, com o amparo de Jesus sempre, e um plano, uma organização, nós conhecemos na doutrina espírita como planejamento reencarnatório, que é de ordem divina. Então, a organização não é falha. Ao executar a organização, talvez haja falhas, pelas nossas imperfeições mesmo. Mas o ciclo começa antes, começa lá. Lá, enquanto sentados nessa mesa, né, nós temos vários alinhamentos em relação aos ciclos que vivenciaremos enquanto encarnados. Ali nós decidiremos, por exemplo, o tempo, né? Nós decidiremos as vivências que nós teremos, os encontros e os desencontros, né? Quem serão nossos filhos, sogra, sogro, marido, esposa. Alguns acham que não, a gente combina. Às vezes não está muito bom, acho que não escolheu, né? Pois então, escolheu. Às vezes a gente não escolhe muito bem, né? Mas isso é nosso, é natural, né? Ou às vezes, o próprio que nós consideramos uma escolha não muito boa é a que realmente nós necessitamos. Então nós escolhemos ali, por exemplo, o gênero das provas, o que nós escolhemos. E a reencarnação é tão rica, né? Como uma lei que nos conduz, né, para o nosso destino, que é ser espírito puro um dia. Ela é tão rica que ela é composta por tudo aquilo que cabe em nós, né? Por isso que tem aquela fala de Jesus que ele diz que Deus nunca dá uma cruz, é capacidade. Por quê? Porque no momento de combinar tudo ali, nós estamos sentados lá naquela mesa, que é o início do nosso ciclo, né? Excede o nosso ciclo. A gente conta sim com aquilo que a gente precisa melhorar, são desafios que a gente vai vivenciar, mas conta também com virtudes que a gente já construiu. Conta com amigos, benfeitores espirituais que estarão conosco, né? Em especial hoje, o nosso anjo da guarda está aqui conosco, o nosso anjo guardião. E de todos aqueles que estão no contexto da nossa trajetória. Então, nessa travessia da vida aí, nós organizamos tudo antes de vir para cá, né? A gente pode modificar? Sim, porque a lei de reencarnação, ela tem dois critérios básicos. O primeiro é o esquecimento do passado. A gente esquece. A gente esquece, por exemplo, que a esposa que a gente vai escolher agora era alguém que tinha alguma desavença conosco no
esposa antes de chegar ao real. Aí quando chega o real, já escolheu. Divaldo diz que algumas pessoas dizem que, mas aí minha alma gêmea que chegou e agora eu faço o quê? Na obra Consoladora, Emmanuel esclarece bem essa questão de alma gêmea, que não existe, existem espíritos afins, né? Mas também ele diz que aquele que está com você, que já vive com você, que já tem um comprometimento com a sua trajetória, é o que está valendo agora. Combinado, a gente recombina, né? Então, são essas situações que podem acontecer a partir do nosso combinado, do nosso planejamento. Mas esse é o nosso primeiro ciclo, onde nós organizamos ali. Que tipo de prova, né? Que gênero de prova? Nós vamos viver o que, por exemplo? A pobreza, a riqueza, muita beleza, falta de beleza. O que nós vamos adotar ali como escolha de prova, né? De gênero de prova? E com que objetivo? Sempre ela tem, essa escolha dessa prova sempre vai ter uma ligação com o que nós precisamos evoluir. Sempre terá, né? Aí a gente chega, né? Nós chegamos aqui, reencarnados, bebezinhos. Quem não ama um bebê? Todo mundo ama, né? Porque é fofo, né, gente? É querido, né? A gente ama com facilidade. Exatamente para que isso aconteça, é que as crianças têm dos 0 aos 7 anos, digamos que eles não têm acesso às suas mazelas, às suas inferioridades, às suas más tendências, más inclinações. Por não ter acesso a essas, não que eles não tenham más inclinações, eles têm, mas nesse período de 7 anos, isso vai ser adormecido no espírito. Ele tem acesso, mas muito vagamente, de uma forma muito superficial, muito leve. Isso para ajudar os pais. Então, o que acontece do 1º aos 7 anos? A criança está firmando, com a ajuda daquela equipe ali sentadinha na mesa, firmar a sua reencarnação. Então, a reencarnação realmente só se firma, se efetiva, né? Aos 7 anos de idade. O que acontece nesse momento com essas mazelas, né? Essas tendências ruins que o espírito traz das suas antigas existências? Ele se torna mais fácil, né? Ele se torna mais receptivo a uma nova educação. Por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui. É um espírito que não gosta de estudar de jeito nenhum. Vocês conhecem alguém assim? Eu acho que sim. Não gosta de ler, por exemplo. Vou trazer uma coisa, né? Algo leve aqui para a gente refletir. O que acontece com esse espírito? Ele pede lá, como uma das suas provas, um gênero de suas provas, que ele quer ser muito levado para a área do estudo. Então, ele quer pais professores, né? Ele quer parentes, na família vai ser todo mundo professor, não é assim alguém também? Né? Ele nasce ali. Por quê? Para que ele seja envolvido, enquanto essa má tendência está adormecida, por aquele bom uso que envolve ele, que é aqueles primeiros 7 anos, né? Onde a grande referência dele é o núcleo familiar, e ele comece a introduzir esse gosto, né? na sua conduta, na sua maneira de agir. Então, estes são os pontos da infância que o Espiritismo nos traz. Capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Honrai vosso pai e vossa mãe. O que nós temos de orientação lá? Primeiro, que o filho é nosso. Primeira coisa. Primeira clareza que tem que ficar para nós. O filho não é nosso. Ele é filho de Deus emprestado para nós. Mas com muita confiança e muita direção. Se o filho está conosco, é porque Deus nos escolheu. Porque às vezes a gente, quando fica meio complicado, a gente pede entrega para uma tia, né? Você faz isso aqui. Aí acabou, a gente faz. Ela toma conta para mim, porque eu não estou dando conta. Principalmente ali na fase da adolescência, né? Mais desafiadora. Mas se Deus nos confiou, Ele nos conhece o Espírito enquanto nosso filho naquele momento e sabe que nós temos a capacidade de administrar a situação. Então, a criança, o que nos diz aí nesse item do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14? Que a criança, ela começa, com o passar do tempo, a nos entregar alguns vestígios, né? Algumas tendências, para que a gente compreenda qual é a sua mazela. Como, por exemplo, chega, né, lá 6, 7 anos, não quer fazer a tarefa, né? Ganha um livro de presente, mas não quer nem olhar o livro. Quer dizer, o que está mostrando para os pais ali? Né? Vestígios de algo que precisa ser corrigido. Né? Então, é uma fase que os pais, nós enquanto pais, não somos
espirituais, está muito presente com ela. Está muito dialogando, está muito conversando, os sonhos são muito instrutivos de firmeza, de comprometimento, de agradecimento a Deus pela oportunidade da reencarnação. Tem todo um trabalho para essa criança. Pois bem, chega o próximo setembro, os próximos 7 anos. E aí vamos chegando nos 14. Aí as coisas começam a complicar um pouquinho, né? Não sei vocês, não sei como é que foi, não sei se foi meio rebelde. O que a gente ouve, né, falar dos pais? Que a adolescência é coisa difícil, né? Chama até de adolescência. Né? O que acontece? O que a gente precisa compreender em relação a estes 7 anos? O espírito começa a ter acesso às suas más inclinações, de uma forma muito mais intensa. Então é mais ou menos assim: não quero estudar, não gosto de ler, não vou para a escola e ponto final. Ele tem acesso a uma condição de vida que ele vem traçando há muitas e muitas existências. Né? Ele vem há muitas existências vivendo dessa forma. Então o que acontece? Agora ele está tendo acesso a esse eu dele, a este gosto que ele tem, está firmado nele. Só que até os 7 anos estavam adormecidos. Então ele começa a ter acesso, né, nessas informações, nesse querer. E começa a se firmar, né, querer se impor a respeito disso. Por isso que alguns pais, né, reclamam tanto dessa questão: puxa, mas não consigo dar conta, né? É muita teimosia, é muita contrariedade. Na família todo mundo gosta de ler e estudar, é tudo professor, né? Ele que pediu. E esse menino, essa menina, né, desgarrou, tipo a ovelha desgarrada. O que a gente é, né, enquanto pai, enquanto tio, enquanto avô, enquanto educador, chamado a atenção. Enquanto filho de Deus, foi aquilo que nós conversamos, nós somos indivíduos, nós não somos um coletivo. E enquanto indivíduos, nós trazemos uma memória individual enquanto espírito. E Deus coloca este espírito sob os nossos cuidados para que nós conduz esse espírito para Ele, né, com tudo aquilo que são boas condutas, né, uma condição de vida saudável para Ele e para todos que estão em volta dele. Então, por vezes, ali, tratá-lo como indivíduo significa, por exemplo, não escolher uma profissão para ele. Por exemplo, todo mundo é professor. Certamente ele, pelas más inclinações, não será professor. Mas quem sabe, desta vez, nesta reencarnação, ele já consiga ter, né, uma formação no curso superior, ou consiga ter um certo gosto pela leitura, por mais que ainda pouco. Então, compreender essa individualidade deste ciclo das nossas vidas é muito importante. Mais importante é saber que aquele espírito, naquele momento da sua existência, não consegue chegar onde nós estamos, mas nós conseguimos ir até ele, porque já passamos por este ciclo. Já sabemos o quanto é desafiador, o quanto exige esforço da nossa parte para efetivar as mudanças. Então, por que existe esse conflito muito grande no adolescente? Porque há um encontro do que ele vivenciou até os 7 anos, de uma forma amorosa, ele acolhe, porque as más inclinações estavam adormecidas, com aquilo que ele realmente gosta, que é fruto de várias existências dele, e que ele já vem fazendo de muitos milênios já. Então se encontram essas duas informações, e claramente vai gerar um conflito, né? Porque é uma forma que eu gosto de viver, e uma forma que eu conheci que pode ser melhor. Então, para que eu faça, enquanto espírito, nesse ciclo, esta transformação, certamente eu vou precisar muito mais de amparo, de acolhimento, né, de ser respeitado na minha individualidade, do que repreendido, né, criticado, coisa do tipo. Então, nós pais, educadores, somos chamados nesse momento, nesse setembro especial, a ter muita paciência, né, a ter muita tolerância e principalmente a dialogar muito. Aquele diálogo que por vezes a gente ouve muito mais do que fala. Né? Não é deixar fazer tudo o que quer, mas ser acolhido, ser acolhedor, trazer para nós. Porque se nós não trazemos os filhos na nossa direção, alguém leva. Esse é um comprometimento que nós temos que ter. Né? Enquanto essa tenda de trabalho fraterno, como Jesus propõe, né, na obra Coração do Padre do Evangelho, nós somos uns auxiliares dos outros nesses ciclos de evolução. E por fim chega o ciclo do meio, por fim, que é aquele dos botox, dos implantes. Né? O que acontece aí nesse período? Nós vamos agora, diante desses todas essas situações vividas ali até os 20, 25, 30, onde nós vamos começar
próprias famílias, as nossas escolhas. Vamos começar a viver renúncias, né, que até então eram mais leves, mas agora, a partir de agora, serão mais profundas, mais, né, efetivas em nossas vidas. E nós vamos começar, a partir de agora, buscar um firmamento de nós mesmos, né, construir em nós a nossa individualidade, que até então era permeada por várias pessoas, por vários auxílios, né, pela educação que nós recebemos de fora, com aquela que nós trazemos nossa de outra vida. Agora, um novo ciclo, um novo espírito reconstruído, uma nova trajetória, reformado. Esse é o papel nosso, é isso que nós estamos fazendo aqui. Reformar a nossa caminhada. E agora, nessa fase madura, nós estamos de encontro com este novo espírito. Nós estamos encontrando alguém que refez a sua caminhada, que refez uma nova proposta de caminhada. E aí nós vamos, um dos meios que nos ajudou muito, né, além do estudo, da leitura e tudo mais, são os segmentos doutrinários, as religiões. Porque vão nos colocando naquela posição de entender quem somos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos depois daqui. O que o Espiritismo diz? Quem que nós somos? Espíritos, imortais, não tem morte para nós. O que nós estamos fazendo aqui? Crescendo, evoluindo, de fase em fase, de ciclo em ciclo, passo a passo, devagarinho, mas crescendo, constantemente. E para onde nós vamos depois daqui? Mundo espiritual, moradas espirituais. A nossa mensagem final aqui foi sobre o que será que a gente acha que tem do lado de lá. Todo mundo está levando dinheiro para comprar uma vassoura nova? É isso, trabalho, o que nos aguarda é trabalho. Tem uma passagem no livro Mensageiros, lá no item 22, que é intitulado Os que Dormem. Algumas doutrinas pregam a informação do purgatório, né, da espera, do dormir até que haja o julgamento. Né? Os espíritos benfeitores têm muito trabalho com isso lá, porque a pessoa dorme mesmo, está dormindo há muito tempo. Eles chegam, eu isso com a equipe dele, chega lá num local onde tem várias salas com muitas pessoas dormindo, aproximadamente 2.000 pessoas. Eles vão lá levar o passe, é isso que a gente quer receber aqui, né? Só que nós estamos acordados, pelo menos eu acho, né? Ainda adormecidos em alguns pontos, mas acordados. Eles dormem esperando o dia do julgamento, então eles recebem passe, uma alimentação suave, enfim, são espíritos, né? Desencarnados. Só que de todas aquelas 2.000 pessoas, somente 2 seguem com o André Luiz e a equipe delas, 1%. Por causa do resultado de quê? De uma má informação, né? De doutrinas que divulgam um ensinamento que não faz sentido com a justiça divina. Né? Deus não cabe nesse tipo de entendimento, que você não precisa comprar uma vassoura nova quando chega do lado de lá. É isso mesmo, o nosso propósito é seguir trabalhando, porque o progresso não para nunca. Por isso estes ciclos. Então nós vamos chegando aí no último ciclo, nosso tempo está acabando. Não, está acabando aqui. Eu espero pelo menos. O que nós estamos falando? Do que é normal para nós, né? E para Deus talvez não seja. Né? Porque o que é normal para Deus? Que a justiça divina se faça. E às vezes a justiça divina se fazer é uma criança morrer com 2 anos. Não é isso? Ou um idoso ficar até 98 anos como o Nivaldo, por exemplo, trabalhando igual um doido, né? Desde agora de 5, 98 anos. Ou um jovem que vai sair hoje daqui e vai ser o seu último dia hoje. Isso é justiça divina. Por quê? Porque existe um planejamento por trás disso, com o consentimento do Espírito que está envolvido neste desencargo. Mas para nós, né, na nossa pouca visão, a gente vai nascer, vai crescer, vai viver, vai fazer umas bobagens, não. Que não. Vai fazer umas bobagens, vai envelhecer e vai morrer. Esse é o que nós entendemos de natural, né? Isso é o que a gente espera. Tanto que, por exemplo, quando uma mãe perde um filho, é horrível, porque o processo natural é o contrário, né? Só que, como diz o Chico, a saudade dói dos 2 lados. Né? Porque para o espírito não existe morte. Então, vamos falar agora desse último ciclo, né? Que eu estou entrando, que não pode nem chamar de velho mais, né? Porque é feio. Agora é a terceira idade. Eu acho que é tudo a mesma coisa. Né? E a gente passa a ser idoso.
meus avós, mas dos meus avós, 60 anos, ponto final, não era assim? 60 anos acabou. Não precisa fazer mais nada, já fez tudo que tinha que fazer. Tá bom. Se aposenta, inclusive, né? Até a lei civil diz isso, né? Mulher 62 está aposentada, tá bom, não quer fazer mais nada, não. Mas não existe só o trabalho de ganho material. Não tem outros trabalhos? O que é considerado na lei de trabalho do Livro dos Espíritos? O que é trabalho? É toda ocupação útil. Aqui nessa casa, por exemplo, tem umas pessoas aposentadas, elas ganham bem, eu sei, né? Que estão aqui só trabalhando para Jesus de graça agora, né? Não precisam mais ter dinheiro, só de graça. A gente sabe que a condição do nosso país não é esse o resultado, né? Mas o que nós sabemos é que nós somos espíritos imortais dentro de uma programação de evolução e que cada ciclo é rico de oportunidades para todos nós, riquíssimo de oportunidades. Então, o que nos cabe, né, em cada um dos ciclos? Buscar viver da melhor maneira possível para que a gente aproveite bem. Porque às vezes, né, que inclusive é um dos resultados dessa pesquisa, nós queremos reter. A gente chega ali nos 30 e quer voltar para os 25. Não tem assim? Quando chega nos 60, então quer voltar lá para não, mas eu me sinto com 40, mas o corpo tem 60. E aí é onde começam os implantes, né? O que a gente precisa? Abraçar os ciclos da vida com amorosidade. Essa pesquisa, inclusive, e os benfeitores nos dizem, né? Quando Jesus fala na bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, e aí os benfeitores dizem, ó, todos são aflitos. Quem que é bem-aventurado? Aquele que sabe bem sofrer. O que é bem sofrer? É aproveitar com bom uso cada tempo da sua existência. E o que mais nos faz criar aflições dentro desses ciclos é que a gente tem um trabalho de querer tornar permanente o que é transitório. Vai passar. Para quem é jovem e bonito, vai passar. Ó, não sou eu que estou dizendo sozinha, não. Para quem é idoso, vai passar, a gente vai embora daqui. Né? Mas aquilo que você está vivendo de aflitivo, que está te angustiando, também vai passar. Tem um expositor, o Haroldo Dutra, desculpa, o Arthur Valadares, eu sempre trago ele porque eu gosto muito disso. Quando você estiver muito angustiado com alguma coisa, muito angustiado, imaginando que não tem solução, é irreversível, imagina daqui 500 anos. O que vai existir disso? Nada. Passou tudo. E é isso que vai acontecer. A única coisa certa que vai acontecer é a mudança, é a passagem do tempo. Hoje, meus amigos, somos chamados a falar sobre os ciclos da vida. Fizeram uma viagem? Passaram por tudo? Pois é, segue. Segue, porque hoje eu estava vindo para cá pensando que tem uma prima que está vivendo uma aflição, uma separação dolorosa. Mas ela está cheia de coisa para fazer, os pais nos estão indo embora, estão muito velhinhos, mas chegaram agora duas crianças muito novinhas, então a vida é repleta de oportunidades. Só que nós precisamos olhar com este olhar. A vida é oportunidade. Não é pagação de conta, não é resgate, não é dor, é vivência. Que trazem estes movimentos, mas são vivências ricas de oportunidade. E aquela que nós estamos agora é a nossa melhor. Talvez o rosto também desgastado, Nossa melhor versão. Nossa melhor versão. É a que nós estamos agora. Se a gente ainda é muito jovem, cheio de dúvidas, cheio de angústia, é a nossa melhor versão. É a vivência, é o período, é o ciclo. Mas nós, com tudo isso, nosso chamamento é o que Jesus nos disse, né? Eu venho para